Gi, né? Nos guiando pela tua palavra. Eu quero abrir aqui uma porção da palavra em São Mateus, capítulo 24. Falar um pouquinho da porção da palavra aqui. Deus possa nos guiar pelo teu Espírito Santo. Está ser escrito. Propôs-lhe outras parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo, o homem veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou-se, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? Ele disse-lhe: um inimigo quem o fez isso. E o servo lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancamos? Porém ele lhe disse: não, para que colheis o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E nós cremos que ela não muda, Pai, porque o Senhor disse que não muda, Senhor Deus. Que a tua palavra diz: só o mesmo ontem e hoje eternamente, Senhor. Toma o controle, Senhor Deus. Fala através de mim, Senhor Deus. Usa, Pai. Usa esse pequeno corpo, Senhor Deus. Nós não podemos nada sem Ti, Senhor. Mas o Senhor pode todas as coisas, Pai. Eu nem sei o que falar, Pai Santo. Mas eu estou confiando na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor Deus. Através do Teu Espírito Santo, nos conduza. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, irmão, eu vou ler mais a mensagem, irmão. Que se der para falar alguma coisinha, a gente fala. Mas eu vou pegar mais a mensagem, que ela já está pronta, já está mastigada. Já veio através de um profeta, da boca de Deus para nós nessa era, né? Nessa última era. O nosso mensageiro, o nosso irmão, querido irmão Brando. Lê um bocado da mensagem. Semente de discrepância. Pegar na página 5 em diante. Ambos, quando a chuva cai, o pequeno trigo levantou-se. Começou a dizer: louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. E a pequena erva daninha se levantou, exatamente no mesmo lado, e disse: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então a visão foi interrompida. A chuva cai sobre justos e injustos. O mesmo Espírito pode cair em ambos em um encontro, e todos se regozijarem. Isso, os hipócritas e cristãos, e todos juntos, exatamente correto. Porém, o que é isso? Pelos seus frutos são conhecidos. Está vendo? Essa é a única maneira que isso pode alguma vez ser conhecido. Então você vê isso agora, pois que havia bravo o trigo, bravo o grão, alguma vez personifica um grão doméstico, é genuíno, tão parecido que isso enganaria o próprio escolhido. Isso cumpre, né? Mateus 24, 24. E Deus diz: se possível for, mas graças a Deus não é possível. O eleito não é enganado, porque Deus tem enviado um profeta para ser exatamente por isso. Cada era, Deus tem enviado a sua mensagem para tirar o eleito do enredo, do engano, né? Começou lá no Éden, Deus passando a mensagem para Adão: fica com a palavra, veio trazendo. Mas sempre as duas linhagens, sempre os dois espíritos juntos, os dois homens juntos, né? Lá no Éden tinha Adão e a serpente, a árvore da vida, do conhecimento, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, os dois sempre juntos, né? Jesus Cristo e Satanás junto. Mas vamos continuar lendo a mensagem aqui no sentido, né?
Note, quem ele disse que o semeador era? E também quem era a semente primeiro? O semeador era ele, o Filho de Deus, né? Semeou a primeira semente, a semente verdadeira. Quem foi o semeador? Somente é um. Até que o inimigo veio atrás. O Filho do Homem semeou a semente. Sempre Deus semeia a semente do primeiro. Sempre Satanás querendo personificar a palavra. Também semeou, né? E o inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, detrás da semente correta. Agora, o amigo, isso tem sucedido. Amigo, isso tem sucedido através de cada era, desde que nós temos tido um mundo. Exatamente. Desde o princípio. Isso começou a mesma coisa. Agora, ele disse, a semente de Deus é a palavra. Essa palavra de Deus. Jesus disse, em um certo lugar, que a palavra é uma semente. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. Agora, o cristão, o filho de Deus, um filho do reino tem que se tornar semente de Deus. Então ele deve ser a palavra. Deve ser a palavra de Deus. O profeta sempre disse: a noiva vai ter que chegar a ser a palavra para ser arrebatada. Né? Tem que ser a palavra. Deus é a palavra de Deus, manifestada na era, em que eles estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, sua promessa. Vamos para a palavra, vamos para cumprimento da palavra dos profetas. Deus disse, lá em Malaquias 4, 5, 6, eis que enviou um profeta, né? Eis que enviou o profeta Elias. Deus sempre cumpriu. Cada era Deus envia um profeta cumprindo a sua palavra. Tem disso atrás. Como João Isaías 40, ele fala, eis que enviou meu mensageiro. Cumpre. Deus sempre cumpre a sua palavra. Né? Graças a Deus. Tem até a mensagem que o profeta pregou. Deus sempre cumpre a sua palavra, né? Mensagem boa. Né? Agora, quando Noé surgiu em cena, ele era semente de Deus, a palavra de Deus, para essa era. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isso não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isso era seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Glória a Deus. Agora, nós temos vivido através da era de Lutero, da era de Wesley, a era metodista, através de todas as eras. E a era pentecostal. Cada era tem dado uma promessa da palavra. E as pessoas dessa era que manifestarão essa palavra prometida são a semente dessa era, de acordo com o que Jesus disse. Bem aqui, eles são os filhos do reino. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos. Seus filhos é a semente do reino nessa era. Note, foi o joio. Note, foi o joio o inimigo, Satanás, que semeou discórdia, ou a semente de discrepância. Ele foi o culpado de fazer essas coisas terríveis. Satanás semeou sua semente desde o princípio. Quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Adão naturalmente sabia que havia um conhecimento da verdade, de certo e do errado. Ele nunca tinha vindo a isso ainda. Porém, nós verificamos que Deus deu aos seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. Essa é a nossa defesa. Não há bomba
nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizona, nem Califórnias, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos. Essa é a palavra. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a única defesa. Então, nele, nós estamos seguros. Então, não há outra defesa, então. Nós sabemos que a palavra de Deus é infalível. Cada vez que Deus envia a palavra, Ele sempre falou, ó, fique com a minha palavra. Deus disse na palavra, ó, fique com a palavra, segundo o que eu falei, eu serei adversário do nosso adversário, inimigo dos seus inimigos. Deus que luta por nós, se permanecer na palavra, permanecer firme. Aleluia. Nós sempre ficar firme, por se custar. Não importa o quanto o mundo diz aí fora, que a mensagem é falsa, eu ouvo muito, né? Aquele Espírito Santo, o pastor Joaquim disse na mensagem, eu gosto de ouvir a mensagem do pastor Joaquim, disse, quando nós temos aquele sinal dentro da alma, aquele Espírito Santo, não importa o que vem lá atrás, não importa o que eles falam que é falso, dentro da pessoa diz é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus não muda. Ele sempre tem cuidado do seu eleito, mas tem dado o Espírito Santo. Só através do Espírito Santo para nós escapulir desse mundo, desse falso, dessas doutrinas falsas, tudo errado, essa doutrina falsa. Só através do Espírito Santo. Porque lá em Mateus, Deus falou, Jesus Cristo falou que ia ser tão parecido que, se possível, enganaria o próprio eleito. Mas graças a Deus que tem um se. Tem uma interrogação, tem um pontinho ali, né? Sim, mas não é. Porque graças a Deus, Deus deixou para nós o Espírito Santo. Nos conduzir, nos guiar em toda a palavra. Agora, nós encontramos, quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, nós verificamos que isso deu à luz a um Abel. Aleluia, né? Deu à luz a um Abel. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isso deu à luz a um Caim. Um deu à luz a um justo, um deu à luz a um injusto. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância. Então eu falei, Deus deixou a palavra para eles. Deus falou, ó, segura a minha palavra. Deus deu escudo. Amém. Mas quando sai da palavra, o que acontece? Incredulidade. Então começou com a Eva. Deus falou com ela, se ela fica segurada na palavra, embora Deus tinha um plano, né? Deus tinha um plano de redenção disso aí para vir, né? Para acontecer a queda. O profeta disse, Deus permitiu que a queda para Deus ter que ser curador, e não era. Não tinha ninguém para curar lá atrás, né? Ele tinha que ser um curador, tinha que ser um salvador, um redentor. Aleluia. Onde veio nosso Deus, mostrando os atributos dele para nós, né? O atributo de curador, de salvador, né? Tá certo. Isso deu à luz um Abel. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isso deu à luz um Caim. E deu à luz um justo. Deu à luz um Abel justo, o Caim um justo. Um deu à luz, certo? Semente de discrepância. Ao contrário à palavra de Deus. Isso começou a rolar a bola do pecado, exatamente ali. Tem rolado desde então. Então nunca tiraremos tudo isso fora, até que os anjos venham e segregue a coisa, e Deus tome os seus filhos para o reino, e um joio será queimado. Notem, essas duas vinhas. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre esse tema, porém apenas para atingir os pontos sobre excelentes, para que nós possamos entrar logo e orar para os enfermos nos próximos minutos. Note sua semente crescendo juntas, exatamente como Deus disse aqui também, no capítulo 13
o nosso texto de hoje. Note, em 13 Mateus, né? O seguinte 4. Deixe crescer ambos juntos. Agora, Caim foi até a terra de Note e encontrou para si uma esposa e casou-se. E Abel foi morto. E Deus levantou Sete para tomar o seu lugar. Aleluia. E a geração começou a seguir adiante entre o bem e o mal. Agora, nós exatamente que eles se juntaram, cada um deles vem vez, e Deus tinha isso, se tornou tão ímpio, até que Deus teve que destruir isto. Né? Ali, no tempo de Noé, né? Deus veio com dilúvio e acabou com tudo, né? Destruiu tudo. Eu sei que foi mesmo, finalmente, surgiu até que isso. Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes se discrepância e a semente de Deus brotaram suas genuínas cabeças. Isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo. O que a incredulidade veio lá atrás? A incredulidade veio passando. Deus no começo, saiu do céu, né? Com luz, desceu para baixo, passou para Caim, de Caim culminou, a incredulidade culminou em Judas Iscariotes que é na frente. Aleluia. Mas o Jusabel culminou em Jesus Cristo. Amém. Os dois juntos. Representantes, né? Amém. Isso culminou em Judas Iscariotes. E em Jesus Cristo, pois ele era a semente de Deus. Ele era o próprio, ele era o princípio da criação de Deus. Ele era, e toda mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu filho da perdição. Veio do inferno, retornou para o inferno. A gente passa até pregando. Aleluia. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus, feita, manifestada. Judas Iscariotes tem sua discrepância. Era semente do diabo, veio ao mundo e para enganar. Da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai interior. Judas somente brincou de igreja. Meu Deus. Coisa. Verdade, né? Judas somente brincou de igreja. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé. Ou então ele nunca teria traído Jesus Cristo. Porém vocês estão vendo? Ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com um Mamon e também ter companheirismo com Jesus. Porém foi tarde demais para ele. Aí que tá, né? Se tem uma coisa que Deus odeia, é mistura. Mistura de crente com o mundo, né? Aí nós temos que vigiar, que Deus possa dar nós graça, mas afirmar somente na palavra. Amém. Porque você pode olhar todas as eras, Deus falou, não mistura. Não mistura. Quando Moisés saiu do Egito, aqueles 2.000 pessoas, andou um pouquinho, topou com Moabe. Tinha o verdadeiro profeta Moisés. Deus falou, deu para Moisés. O profeta chegou aqui que Moisés era o porta-voz de Deus ali. Era Deus manifestando de si mesmo ali, Moisés. Uma palavra revelada. Só que toca um falso profeta, na verdade, ungido. Ungido, né? Ele era ungido. O Espírito Santo estava sobre ele. Toca Moisés. O profeta disse que quando aqueles povo aceitou a mensagem de Balaão, quando Balaão disse, não, nós somos um, todos nós temos que ser um. O profeta diz nessa mensagem aqui na frente, ele falou, aquele pecado, Deus nunca perdoou aquilo. Deus nunca perdoou.
Porque o povo de Deus é separado. Aleluia. Não tem negócio de somos um. E o que vai acontecer no final? Vai levantar outro homem com uma mensagem. Só o plano dele? Unir tudo. Nós somos um. Você não sabe que ele sentado no trono hoje, né? Verdade. Querendo unir a igreja, não é de hoje. Fazendo a mesma coisa ao Espírito passando de novo, tá? Mesma coisa que fez lá atrás. E o profeta fala a mensagem: se Deus não perdoou lá, será que vai perdoar aqui? Quando culminar no Concílio de Igreja, Mundial de Igreja, Verdade. e junto o povo tudo, contra a noiva, ainda batendo contra a noiva ainda. Dando nação, voltando para a Igreja Católica de novo. O profeta fala que no final ela une todas de nós, a mãe, as filhas voltam para a mãe de volta. Aleluia. Batendo contra a igreja. Fechar a igreja, né? Isso. O profeta diz que essa igrejinha vai ser fechada um dia. Então vamos aproveitar então que a coisa vai apertar. Mas Deus tem um propósito, tem um plano para essa noiva. Que antes que a coisa aperta aqui, o profeta diz que a noiva vai passar por um pequeno aperto. Mas quando a coisa apertar, Deus retira ela fora. Aleluia. O filho de Deus não vai ser queimado aqui, não vai receber marca da besta, não. Principalmente doutrina errada, né? Tem profeta fala que doutrina errada é marca da besta. O que vai acontecer com eles? Aceitar. Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, falou: olha, vocês não me aceitam. Não aceita de jeito nenhum, não creio em nada que eu falo. Mas vai vir outro em meu nome, vocês vão aceitar. 325 da era cristã veio Trindade. Inclusive Trindade. Batismo trino, né? Invocando três deuses. Tirou o nome de Jesus Cristo, pôs Pai, Filho e Espírito Santo. Tirou o nome real, pôs um título. Aleluia. E você mostra, não aceita. O profeta diz: tudo que vai contra essa palavra, contra essa Bíblia, contra essa mensagem, é semente de discrepância. Não tem jeito. Ou está certo com ela, que é a palavra real, ou vira semente de discrepância. Você pega no livro de Jeremias 28. Você vê a luta que Jeremias teve com um falso profeta chamado Ananias. Jeremias foi lá e falou: olha, falou com o povo de Israel, vocês vão ficar cativos 70 anos por causa do pecado. Levantou um falso lá, como dizer, mais popular, né? Levantou e falou: não. Falou: não, você vai ficar 3 anos. Dentro de 3 anos, Israel volta. Olha o tanto de ano que tirou. Tirou 67 anos. Só que pagou o preço. O que aconteceu com ele? O verdadeiro sempre prevalece, não tem como. Aleluia. Sempre prevalece. Assim como Moisés levantava aquela vara no deserto, virava uma cobra. Tudo que fazia, eles faziam. Tudo que fazia. Mas lá que Moisés levantou aquela vara e se transformou numa cobra, os outros fazem também. Faz? Então vai e faz. Na que eles fez a cobra, Moisés foi lá e engoliu a outra para mostrar que Deus prevalece. Amém. Só a palavra de Deus. Aquela vara seca, aquela vara Moisés engoliu. Aquela cobra daqueles dois pregadores, né? Jambes, né? Isso. Jambes? É, isso. Isso. Resistiram a Moisés. Assim, meus filhos falam, assim como Jambes resistiu a Moisés, eles vão resistir no final. Resistir o quê? Essa mensagem. Não aceita. Mas o crente, mas o eleito aceita. Amém. O eleito aceita e vive ela, né? Aqui. Sendo assim, não pode haver nada em real. Somente a genuína e inadulterada palavra de Deus. Esses são os filhos de Deus, filha e filha de Deus, aos quais são
o qual não nasceram pela vontade de homem, mas de Deus, os quais não nasceram pela vontade de homem, ou por aperto de mão, ou alguma forma de batismo, porém nascidos no Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, a palavra manifestada a si mesmo, através deles. Essa é a genuína semente de Deus. O inimigo se une, vai falar, ó, o inimigo sempre junto. O inimigo se une à igreja e se torna muito ortodoxo em um credo ou algo. Porém, isso não é isso. É discrepância. Qualquer palavra de Deus. Tudo que vai contra a palavra de Deus, discrepância. Aqui está. Isso é discrepância. Qualquer coisa que interfere com essa corrente da verdade genuína da palavra de Deus. E como nós sabemos, nós dizemos, bom, vocês têm o direito de interpretar isso? O profeta diz, não, Senhor, ninguém tem direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Amém. Ele promete isso, logo ele a faz. Opera, e essa é a interpretação da mensagem. Ele faz e opera, essa é a operação da palavra. Quando ele a promete, então ele a cumpre. Isso é a interpretação dela. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância, certamente. Que nem quando Deus promete a sua palavra, pode confiar. Deus não falha. Se Deus deu uma promessa, Deus disse, olha, eu vou enviar uma mensagem no final. Quando ele estava para cumprir a palavra, ele falou, olha, tudo aquilo que a largata comeu, a lagosta comeu, eu vou trazer de volta. Eu vou restaurar. Restaurou tudo. Enviou um profeta. Ele restauraria, né? Disse que enviou o profeta Elias, ia restaurar todas as coisas. Né? Está em Mateus 17:11, né? Quando os discípulos perguntou a Jesus Cristo. Ele falou, Elias irá primeiro e restaurará todas as coisas. E o Elias veio. O próprio Elias está aqui, o próprio Espírito Santo, né? Está aqui hoje. E o mensageiro chamado William Brandt, que o Espírito de Elias estava ali, foi embora. Mas o Espírito que estava no profeta está aqui. Interpretando a palavra. Agora, como eu tenho dito de Judas, não tinha fé genuína. Ele tinha uma fé fabricada. Ele nem tinha uma fé. Ele pensava que aquele era o Filho de Deus. Porém, ele não sabia quem era o Filho de Deus. Ou ele não teria feito isso em um homem. É um homem que não se compromete. O que esta palavra de Deus é verdade. É um homem que não compromete que essa palavra de Deus é verdade. Ele tem uma fé fabricada. O servo genuíno de Deus segurará nessa palavra. Há poucas noites atrás, um certo ministro do Arizona, de uma grande e famosa escola aqui nessa cidade, veio a mim quando você tiver oportunidade, uma grande e famosa escola aqui nessa cidade, veio a mim e disse, eu desejo corrigir sobre algo. Eu disse, quando você tiver oportunidade, eu disse, essa é a melhor oportunidade, eu saiba. Aqui é o seguinte, o ministro veio corrigir o profeta sobre a era apostólica. Ele disse ao profeta o seguinte, aqui ó, aí vou continuar. E desse modo ele disse, Senhor Brana, o Senhor está tentando, eu creio que o Senhor é sincero. O que o Senhor
que o Senhor é honesto. Porém, o Senhor está tentando introduzir ao mundo uma doutrina apostólica e diz: a era apostólica cessou com os apóstolos. Que coisa, né? Ao profeta disse: eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, crê a cada palavra, você crê em cada palavra de Deus inspirada? Ele disse: sim, Senhor, certamente creio. Eu disse: então me mostra, o irmão, da palavra, onde a era apostólica cessou. Agora o irmão me mostre onde está isso, e eu crerei com o irmão. Eu disse: o escrito da era apostólica, aquele que tinha a chave do reino, no dia de Pentecostes, quando a era apostólica foi introduzida, ele disse: varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? Ele disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vos recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, onde der rola, né? Eu acho que é só. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, e tanto quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Agora, como pode a palavra contradizer a si mesmo? Verdade. E pela graça de Deus, né? Deus está chamando a nós aqui. Amém. E tem povo até hoje, você prega, você mostra para muita pessoa e fala: não existe isso. Não existe, pode ser para outro lá atrás. Põe Deus como mentiroso, né? Verdade. Porque se eles Hebreus 13:8, eles não falariam isso. Porque lá Jesus Cristo diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Né? Lá atrás Jesus Cristo disse: eu sou o Senhor, não mudo. Se ele não muda, é o mesmo. Verdade. Como é que vai mudar? Né? Aí o homem foi e esquivou dele. O homem pôs ele fora. Aí o homem disse: eu estou com um tremendo resfriado nessa noite. E sou fora. Porque não suporta. Se fosse humilde, ele ia sentar com o profeta e olhar. Amém. Verdade. Mas como Deus tem que ter, não importa, tem que estar junto, não tem como. Cai na predestinação, né? Porque aquele que for predestinado, o profeta fala: aquele que for predestinado a ouvir essa palavra, não importa onde ele está lá no mundo, não importa no charco de lama que ele está, você tá caído bêbado na sarjeta, você está fazendo. No dia que essa semente cair no coração dele, for, o leite vem. Aleluia. Não importa. Amém. Glória a Deus. Né? Não importa o quanto de mundo sujo que fala que é para quanto pessoa fala que é falso, é falso. No dia que o Espírito Santo vivificar esse coração de falar que é verdade, mas para isso tem que ter experiência, né? Porque o cristão que tem experiência com Deus não importa. Não importa o que os outros dizem, o que passa. Faça o que passa e crê na palavra. Amém. E crê no que Deus disse, né? Agora eu disse, eu penso que sim. Também está vendo? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Amém. Glória a Deus, está chamando. Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica está ainda em existência. Amém. Certamente, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Algumas vezes chamará. Tanto quanto ele chamar. Isso ainda será a era apostólica. Pois Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Enquanto tiver uma mensagem na terra, enquanto esse último eleito não entrar, a era apostólica continua. Verdade. A era apostólica termina com o rapto, com o arrebatamento da igreja. É o último eleito entrou, né? Aí Jesus Cristo desce, a noiva sobe, aí começa para os judeus.
Os Cristo cumpriu a última semana em Daniel, né? 3 semanas que falta para os judeus para aceitar o Messias. E será a mesma mensagem. Essa mesma mensagem que nós estamos ouvindo aqui, os 144 mil remanescentes, Israel vai ouvir. O remanescente de Benjamim não resta lá. Eles vão ouvir a mesma mensagem. O mesmo Espírito Santo que está enchendo o coração dos eleitos aqui, mostrando que é verdade aqui, trazendo essa palavra, vai trazer os 144 mil que os 2 homens pregando. Amém. Que os 2 homens atormentando o mundo, né? Como um diz, né? Vai aterrorizar esse mundo. Uma mensagem. Que Deus vai dar poder que mundo, que os 2 homens, tá? O mesmo que Moisés e Elias fez lá atrás, eles vão fazer nesse mundo gentil aqui. Porque enquanto Israel está recebendo os profetas lá, esse mundo gentil está recebendo as pragas. O profeta disse, será as mesmas pragas que caiu no Egito. Amém. A mesma coisa. Então vamos firmar para nós sair disso aqui. Sair fora. Porque Deus julgou, Deus derramou o teu divino amor e mandou o Espírito Santo nos sair. Porque é só o Espírito Santo que vai nos tirar dessa terra. Só Ele. Nós não dependemos de mais nada, só do Espírito Santo. Não tem nada. O profeta diz, no dia que a noiva, tem uma mensagem que fala, no dia que a noiva descobrir quem ela é e o que ela é, o rapto acontece. O profeta diz que Satanás está tentando pôr um medo no povo, dizendo que isso não é nada. Não é nada. Ele falou, não pense nisso, vocês é mais, vocês é tudo. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês são filhos e filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós temos que buscar Deus para manifestar esse poder. Né? Porque do jeito que Deus manifestou, eu creio, tem por mim, eu creio. O que Deus fez no dia de Pentecostes com os apóstolos, Ele vai fazer com essa igreja. Porque é a repetição da história. Se repetir um lado contrário, e Deus repetindo o lado de Jesus Cristo, o lado do bem e do mal, Jesus Cristo vai repetir. E está repetindo, né? Porque trouxe a mensagem, já trouxe a mensagem. Amém. Já trouxe a palavra revelada. Aleluia. Porque essa mesma palavra revelada aqui é o que Pedro tinha, é o que Paulo tinha. Deus mandou para nós. Restaurado ainda, né? Restaurou tudo. Amém. Porque o profeta disse que o apóstolo São Paulo tinha essa mesma mensagem, essa mesma revelação que eu tenho hoje. Revelação de semente de serpente, predestinação, tudo. Quem era Deus? O que foi? Foi engolindo. A Zé vai engolindo, chega no codificatório e engoliu o resto. Pagou tudo. Matando um que outro ali, né? Tirando. Quando o Policarpo foi embora, um dos últimos morreu para o Policarpo. Segurou as pontas. Mas quando não deu mais, que foi embora, tomou controle. Aí entrou com esse monte de doutrinas erradas, né? Verdade. Com Deus como segunda pessoa, terceira pessoa. Deus, pela graça de Deus, enviou o profeta e revela. Jesus Cristo é o mesmo, é o Deus eterno, é o Deus manifestado em carne. Amém. Jesus Cristo e Deus são um. Aleluia. São João 10,30, eu e o Pai somos um. Amém. Mas quando voltou, eles pegam a escritura lá atrás, eles usam a mesma escritura para enganar o povo. As igrejas, né? Que vai vir. O homem para caber esse mundo, eu vou usar São João 10,30. Ele usa isso. Deus pediu para ser um, assim como ele, o Pai, é um. Mas não um com a denominação. Deus quer que nós sejamos um com a palavra. Amém. Como Deus e o Pai era, com Jesus Cristo o Pai era um, Ele quer que nós sejamos um com Ele. Né? Um com a palavra. Não como o mundo aí fora pensa numa igreja para se tornar um. Vai se tornar um, mas ao contrário. Formar a marca da besta. Né? Formar a matança. Que nem falou, se Deus não perdoou Israel lá atrás quando errou, quando pegou aqui, e o mundo antigo lá atrás, Deus está dando chance para eles. Aleluia. Deus está mostrando a palavra. Verdade. Embora Israel está cegado, né? Um ponto está cegado. Está na frente. Mas Deus disse lá em
1 Coríntios 4:4. Entre os gentios não foi Deus que cegou os gentios, foi o diabo. Que lá em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para não compreender o Evangelho. Nós temos que dar graças a Deus, agradecer a Deus pela graça de Deus ter nos abrido os olhos, ter trazido o colírio. Aleluia. Porque o próprio Jesus Cristo disse: quantos profetas lá atrás, quantas pessoas lá atrás queriam estar aqui hoje e não puderam. Eles queriam ver, eles viram isso. Paulo viu isso. O próprio João viu isso, a manifestação hoje. Amém. Você acha que João viu Deus manifestando no profeta hoje? Aleluia. Deus, o Filho do Homem manifestando hoje? Né? Lá em Lucas 17:30, né? Assim como foi nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem. Deus manifestando numa carne humana de novo, um profeta. Como ele manifestou lá atrás, né? Deus manifestando um homem. Deus nessa terra de novo. Amém. Revelando. Graças a Deus por tudo. Agora me diga, Deus está chamando? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica ainda está em existência. Certamente. Tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. Alguma vez chama, alguma vez chamará. Tanto quanto ele chamar. Isso ainda será a era apostólica, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Agora, nós encontramos hoje que essas discrepâncias têm sido semeadas através de cada era. Sim, se fosse possível, graças a Deus que não é. Toma isso, nos próximos 10 ou 15 minutos. Eu faria, porém, não pode exatamente através da era. Todos nós somos, a maioria de nós, lemos a Bíblia. A maioria de nós lemos a Bíblia. Agora, como quando Jesus veio e ele encontrou essa discrepância contrária, ele era a palavra feita, manifestada. Ele era a interpretação de Deus, da palavra. Porque ele disse: examinais a Escritura, pois nela creis ter a vida eterna. E elas são testificam de mim. Aí está. Ele era a interpretação da palavra. E cada filho de Deus dessa era, nascido de novo, é a interpretação da palavra. Vocês são epístola escrita, lida de todos os homens, sim. Amém. Lida, né? O apóstolo São Paulo diz, né, sempre ser a epístola lida pelo mundo aí fora. O mundo tem que ver nós diferente. Tem que ver algo em nós. Né? Que nem quando Pedro, mesmo Pedro, negando Jesus Cristo ali, que tinha que cumprir. Não negou porque queria, tinha que cumprir. Aleluia. Aqueles pessoal chegou perto dele e falou: vem cá, você é um deles. O seu modo de falar é do mesmo jeito dele. Não tem como esconder. Quando é o cara, quando é o cristão, não tem como esconder. O mundo chega e fala: isso é deles. E meu irmão Léo deu um testemunho lá, né? Deu uma palavrinha lá, né? Ele chegou no irmão lá, pregando pro moço lá, o moço falou: então você. Agora sei, não sei, essa é daquela igreja que carequinha lá, né? Que estava pregando sobre. Falando que mulher podia ser pregadora, mostrando para ele, sou batido, ele não creu. Aí virou: eu sei de onde você é. Aí ele falou: eu não sou da igreja do crente, eu sou de Cristo. Amém. Eu sou da palavra. Amém. Né? Com todo respeito, pastor falando isso, né? O homem do pastor carequinha. Deus abençoe ele, em nome de Jesus Cristo. Tá. Agora, nós encontramos hoje que essa discrepância tem sido semeada através da era. Se fosse impossível tomar isso
nos próximos 10 ou 15 minutos. Ali, um pouco aí. Diz, examinar a Escritura, pois nela Cristo é a vida eterna. Elas são que testificam de mim. Aí está. Ele era a interpretação da palavra. Os filhos e filhas de Deus dessa era, nascidos de novo, é a interpretação da palavra. Vocês são epístola escrita e lida de todos os homens, sim. Notem. Ele disse, em vão, aqui está. Ele disse, em vão me adoram, ensinando discrepâncias. Aí, como é que está a coisa? Aí Deus, o próprio Jesus Cristo disse aqui. Meu irmão vai pegar, nós podemos adorar Deus em vão? Só através do sentido, o mundo pode. O mundo está adorando Deus. Mas crê que é um Deus? Crê em tudo. Mas como está adorando em vão? Se o próprio Jesus Cristo que disse. Lá em São Mateus ele disse, né? Em vão me adoram, ensinando doutrina e preceito que são mandamento de homem. Se batiza em nome do Pai e do Espírito Santo. Não aceita Jesus Cristo como sendo Deus. Discrepância. Se crê que Jesus Cristo é uma segunda pessoa da Trindade, não importa a discrepância. Se crê que Deus não enviou um profeta, que nem muitos falam, que não existe profeta. Eu já toquei com muitas pessoas, para não existe profeta era. Eles nem falar, acabou lá, né? A lei do profeta, a lei do profeta duraram até João. Eu falei, eu já bati, eu falei, então, vou te mostrar, eu falei, vem cá, Paulo é profeta? Aí ele não, Paulo é mensageiro, falei, tudo bem, E Jesus Cristo, é profeta? Vai fazer o quê? Como é que nega? Mas não aceita. Aceita a cabeça, abaixa a cabeça e embora. Porque para mim aceitar que os profetas pararam até João Batista, eu tenho que negar Jesus Cristo, tenho que negar o outro, Paulo, tenho que negar o próprio Deuteronômio 18:15, o próprio Moisés. Deus disse a Moisés, e Deus suscitará um profeta semelhante a mim. Quem é esse profeta? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está na frente. E com a escritura na mão, não aceita, nem está mostrando. E bate o pé. Assim como interpreta a mulher pregadora. Pega Ana, pega Débora, mas não lê o resto da escritura. Né? A Bíblia diz que Ana adorava Deus, Ana, né? Adorava Deus com jejum e oração no tempo, não pregando o evangelho, não no culto. Aí pega Madalena, aí você vai mostrar que Paulo diz que não permite, é Paulo. É Paulo. Dê mais um pouquinho na frente, aí você vai para frente, não. Paulo diz, isso aqui é reconhecer profeta, ser profeta. Aqui que é espiritual, não reconheça, né? Que é profeta, eu reconheço que os mandamentos que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. Não era Paulo falando, era Deus falando. Aleluia. Através dele. Mas corta. Que meu irmão falou um dia, por que não corta a Bíblia e fica só com um pouquinho delas? Só vai ter que cortar a folha demais, né? Vai ter que cortar muito, viu? Oh, meu Deus. Agora, o que sucedeu à igreja? Somente começou a sair do Egito, aquele palavra. Havia saído, andado apenas um dia. O que sucedeu? Satanás surgiu com sua discrepância na pessoa, o segundo Caim, o qual era Balaão. Não sei onde o Espírito passa. A profeta disse, Deus manda o seu homem para a terra, leva o seu homem embora, leva o Espírito dele. Leva o homem embora e o Espírito fica. Passa para outro.
Deus levou Moisés e frutificou, né? O diabo leva o seu homem, mas o espírito fica também. Caim foi embora, onde o espírito de Caim passou? Balaão. Mesmo espírito. Dois juntos, né? Tá vendo? Na pessoa, segundo, e surgiu com a sua discrepância na pessoa, o segundo Caim, o qual era Balaão. Ele semeou discrepância entre eles. Nós sabemos que isso é correto. Que Balaão ensinou? Que Balaão, o ensinamento de Balaão que todos somos um. Ó, o ensinamento de Balaão é: todos somos um. Quem falou lá? Quando ele pegou aquele povo lá, induziu o povo. Não, tem o mesmo Deus. O mesmo Deus que vocês creem, eu posso crer. Embora Moab e Israel eram primos, né? Porque esse era filho. Moab era filho da filha de Ló, filha dele com o pai dele, incesto, que é os Moabitas. Eles eram primo primeiro de Israel. Porque Ló era sobrinho de Abraão, né? Aí veio trazendo. E Deus falou: não mistura. Não é porque é parente, não é porque não mistura. Porque a fé é diferente, né? Isso é correto? O ensinamento de Balaão que todos somos um. Serviam o mesmo Deus. Quem vocês servem? Fundamentalmente, ele estava certo. Fundamentalmente. Porque ele oferecia o sacrifício que Deus oferecia. O sacrifício que Moisés oferecia. 7 carneiros, 7 bezerros, sobre esses 7 altares. Eu orava para o mesmo Deus, somente tão perfeito como Moisés fazia, ali embaixo, no mesmo deserto, exatamente, iguais, porém eles não eram iguais, prefigurando para não o que aconteceria ali. Estava novamente Caim manifestado na pessoa de Balaão. Ali estava Deus manifestado na pessoa de Moisés, interpretando sua palavra através de um ser humano, fazendo a si mesmo conhecido, sua promessa através de um ser humano. E a discrepância surgiu. Deste modo, isso fez no tempo de Judas. Isso fez no tempo de Judas. Ali ele veio com sua discrepância. E lembre-se, este pecado no qual aquelas pessoas creram que todos somos iguais, nós adoramos o mesmo Deus, todos nós deveríamos pertencer à mesma igreja, nós deveríamos ser o mesmo povo, aquele pecado nunca foi perdoado a Israel. Jesus disse, eles mesmos, todos eles estão mortos. Por causa, deixou o profeta de Deus e foi seguir um falso. Enganar, achando que era para enganar eles, né? Achando que era verdadeiro, já tinha a palavra de Deus, que Deus manifestava o seu profeta, foi através de outro profeta. Tá. O que está acontecendo hoje? Aí vem o povo, interpreta a mensagem do profeta, deixa o profeta e vai seguir o erro. Isso aí é discrepância. Né? Apesar que aquele que você passou a pregar aqui está sendo mais. Mas você pega a doutrina que crê que Jesus Cristo já veio. O que é isso? Discrepância. Pega a mensagem que crê que o novo nome de Cristo é Brana. Pega a mensagem que segundo o vinho de Cristo já aconteceu. Doutrina de Emileu e Fileto. Diz lá atrás, a ressurreição já é pronta, quando Paulo foi pregando, né? Só pregando, a Bíblia diz: corroeu como gangrena na fé de muitos, dizendo que a ressurreição já era feita. Aí você pega isso, aí, se a segunda vinda de Cristo aconteceu,
profeta que a segunda vinda de Cristo é arrebatamento. Mesma doutrina. Só está camuflada, né? Bem camuflada, mas Deus mostra o eleito onde está o erro. Deus mostra o cristão onde está o erro. Né? Eles pereceram, e a todos, e não se há três deles. Esses foram aqueles que persistiram em crer na promessa. Quando eles, eles pereceram todos, a não ser três. Esses foram aqueles que persistiram e creram na promessa, né? Está ali Josué e Caleb, né? Aquele que persistiu em crer na promessa, quando o fraco disse, nós não podemos tomar. Quando o fraco diz, nós não podemos tomar a terra, e é muito para nós. E assim por diante. Caleb e Josué calmaram o povo e disseram, nós somos mais do que capazes para tomá-la, porque Deus prometeu isso. E eu não me importo qual seja a posição. E nós ainda podemos pregar cura divina e o batismo do Espírito Santo. Ainda ter o poder de Deus para nos separar da coisa do mundo. Deus disse assim, e a era apostólica nunca cessará. Isso não cessará, isso segue em diante. Deste modo, nós encontramos o mesmo velho semeador de discrepância. Lembre-se, esse pecado nunca foi perdoado. Agora, irmãos, se isso nunca foi perdoado naquela época, o que me diz agora, quando a verdadeira semente de todas as eras estão se unindo? Né? Note, essa grande coisa que Balaão fez, isso foi adiante, e finalmente culminou na vinda de Judas Iscariotes de Jesus. O que foi isso? Quando as duas sementes, a outra culminou na vinda de Judas Iscariotes, né, que é a discrepância, e a semente verdadeira culminou em Cristo, Jesus Cristo. O que foi isso? O que foi isso, Judas e Jesus foram exatamente uma figura de Caim e Abel. Judas planificado em Caim e Jesus Cristo planificado em Abel. Mostrando ali, né? Pois como Judas foi religioso, assim era também Caim, religioso. Caim edificou um altar, ele fez um sacrifício, ele adorou a Deus, ele era somente tão sincero nisso como era o outro. Porém, vocês estão vendo? Ele não tinha a revelação do que era a palavra. Ele pensava que isso era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto. E Caim. Abel, porém, Abel, por revelação, sabia que isso era errado. Foi o sangue que os tirou. Ele ofereceu um cordeiro. E Deus testificou que a sua oferta estava certa. Então ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. Assim como ele matou o seu irmão sobre o mesmo altar, sobre o sacrifício, o sacrifício morreu, matou no altar, o qual ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. Assim como ele matou o seu irmão sobre o mesmo altar, sobre o qual o seu sacrifício morreu. Morreu o cordeiro, morreu sobre o altar. Assim também Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo sobre o altar de Deus e o matou, da mesma maneira como Caim matou Abel, porque Caim era a semente de discrepância. Tá muito? Oi?
Assim foi Balaão, o profeta, assalariado, um homem que não deveria ter agido como ele agiu. E Deus o advertiu através de maravilhas. E ele mesmo, uma mula, falando Balaão, ele mesmo uma mula falando em língua estranha. E ainda assim ele seguiu exatamente da mesma maneira. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância, predestinado. Assim como o faraó foi predestinado para Deus derramar o poder nele. Deus falou, para isso te levantei, faraó. Assim nasceu Judas. Se Judas soubesse para que ele tinha vindo do mundo, que coisa, né? Se o mundo aí fora que está pregando discrepância, saber para que eles veio também. Se não consertar, está predestinado, né? E Jesus predisse que esta era culminaria na maior discrepância que já houve, a era da igreja de Laodiceia, morna. Eles colocaram para fora da igreja. Como isso pode ser? Algo mais a não ser essa discrepância? Certamente, isso, isso terminará nessa era. Isso foi Caim e Abel, novamente, no Calvário. Agora, note, como sempre, tão logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta. Isso foi a semente, doador da vida. A palavra, como nos falamos na última noite. Este é aquele que vivifica. A palavra vivifica e traz a vida. O genuíno Espírito Santo somente traz vida. A palavra, que é isso, ele não trará um credo, a vida, ele não pode, porque ele não é parte do credo, ele é a vida da palavra. Porque é Deus, está vendo? Ele vivifica esse campo. Agora note, como eles fizeram então? Como a Bíblia disse em João falou aos seus filhos e disse, filhinhos, tende ouvido o anticristo, o qual viria ao mundo, isso o qual já está no mundo. Isso operam os filhos da desobediência. Agora isso foi ao longo de mais ou menos 30 anos depois da vinda do Espírito Santo. Nós encontramos, quando o Espírito Santo veio, a verdadeira semente, o verdadeiro doador da vida, a semente, então aqui entrou essa discrepância novamente. Note, isso seguiu adiante, isso tinha. A verdadeira palavra havia sido vindicada. Aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus. Isso é verdade. Enquanto ele morria, se alguém já leu o Concílio de Nicéia, ou Concílio pré-Nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali abaixo desejaram subjugar e fazer uma donação nessa igreja. O profeta vieram, envolto de peles de carneiros, comendo ervas, e permaneceu por essa palavra. Porém, o que isso fez? Isso teve que ser como Caim. Isso teve que ser como Abel. Um teve que morrer, certamente. Isso teve. É a palavra que perdeu a sua influência entre as pessoas. E todos eles destituíram por votação. E a verdadeira palavra e tomaram dogmas de discrepância. A Igreja Católica Primitiva, eles adicionaram um Papa, eles adicionaram um Bispo, eles adicionaram isso, aquilo, isso. Eles tiraram a verdadeira significado de Padre, de Pedro. Eles tiraram o verdadeiro significado de Pedro e de Maria e todos o resto disso. E fizeram ídolos. E não fizeram nada a não ser somente uma cerimônia pagã.
da religião, assim chamada cristã. O que foi isso? Semente de discrepância. Organizaram pela primeira vez na Terra uma igreja. O que foi isso? Essa semente de discrepância, a qual começou a ser semeada, adicionada, algo tirando algo. Quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergir, ao invés de batizar imergindo? Imersão, né? Quem alguma vez ouviu dessas coisas uma Ave Maria? Ou algo assim? Quem alguma vez ouviu algo dessas grandes tolices, podres, desses protestantes também? A panela não pode chamar a chaleira de gordurosa, correto? Simplesmente é culpado, o mínimo é culpado de tudo. Quem alguma vez ouviu Deus, alguma vez tratar com uma organização, mostre-me um. Morreram imediatamente e nunca se levantaram. Bom, Deus abençoe, se deu para os irmãos entender um pouquinho. Ele está meio fraco, né? Mas Deus, creio que Deus vai dar graça na hora, né, irmão? Vamos agradecer a Deus por tudo e pedir a Deus graça, a Deus moldando a gente, né? Nos dando o Espírito Santo para poder falar a tua palavra. Os irmãos vão orando por nós aí, irmãos, para Deus dar graça e deixa o pastor Vanderlei aí, né? Treinando para ajudar o nosso pastor, né? Que está precisando, né? Mas tem os irmãos que ajudam também, os irmãos deixou. Então, vamos agradecer a Deus, fica de pé, agradecer a Deus por tudo, pela sua palavra que nos tem nos dado. Senhor, nosso Deus, todo-poderoso Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Às vezes a gente não sabe falar, Pai Santo,